Boa noite, gente. A paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre. E que o amor de Deus abrace você, que você sinta a graça, a generosidade, a força, o poder deste amor. Amor de Deus por mim e por você, amor de Deus pela humanidade, amor que não acaba nunca. Deus é amor, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Nós estamos muito felizes de estar aqui com você, mais um culto, você aí na tua casa, nós aqui, e aí em contagem regressiva, esperando aí o dia 17 de outubro, para a gente poder estar juntos aqui. A equipe já está trabalhando, o pastor Ivaldo tem conversado com você, a equipe já está mobilizada, nós já estamos pensando como vamos fazer, o desenho de tudo, e aguardando com muita ansiedade o dia 17 de outubro para a gente estar junto com você, que você vá divulgando essa informação, você vá passando para frente essa informação, que em nome de Jesus, com a vacinação que está aí chegando não, já chegou, está chegando em todas as idades, a minha filha Marcela domingo se vacinou, a minha esposa já tomou a segunda dose, e aos pouquinhos nós vamos conseguindo vencer essa enfermidade. O que eu posso dizer para você neste dia é que Deus está no controle, Deus jamais perdeu o controle, Deus está no controle de todas as coisas. Nunca duvide disso, nunca tenha medo que Deus de repente se esqueceu, Deus teve um momento, um lapso, uma falha. Não, Deus, Ele é absolutamente Deus, está no controle de todas as coisas. Hoje, terça-feira, nós vamos fazer de um modo diferente. No domingo, o pastor Ivaldo estava falando a respeito do meu irmão, do Roberto, que passou por um processo cirúrgico. O Roberto está se recuperando de uma enfermidade, mas em breve, logo em breve, o Roberto estará aqui com a gente. E hoje nós vamos fazer de um modo diferente. Hoje, você que está habituado, você sempre viu ouvir um louvor, o Silas e o Jean cantando. Hoje não vai acontecer. Eu vou orar com você agora, agradecendo a Deus por esse momento. Depois eu vou me ausentar um pouquinho só, tá bom? E nós vamos ficar com a nossa agenda. Durante a semana você vai ouvir aquela música que você sempre ouve, com a nossa agenda, e depois eu volto para a gente pregar. Primeiro eu quero ministrar a oferta, mas antes de ministrar a oferta e deixar a agenda com você, eu quero fazer esse convite que o pastor Ivaldo tem incentivado você, eu também tenho incentivado você, a você sempre estar convidando outras pessoas para assistirem esse culto. O nosso coração se alegra. E eu queria que você tivesse na sua cabeça uma coisa importante. O nosso coração se alegra, não porque nós estamos sendo vistos no YouTube, por uma promoção pessoal, não. Nós queremos que o Evangelho de Jesus seja pregado. A palavra que nós pregamos aqui é bênção para você. Se é bênção para você, é rapidinho, compartilha com alguém, passa lá um WhatsApp com o link do culto, abençoe essa pessoa. Eu conheço pessoas que estão sendo abençoadas, conversando com o pastor Bispo, ele manda o link lá para fora do Brasil, conversando com o Eloy, amigos do Eloy que assistem o culto, pessoas que não fazem parte desse ministério que estão assistindo o nosso culto. É uma alegria poder compartilhar essa palavra com outras pessoas. Então faça assim, seja um instrumento na mão de Deus. Eu me lembro de um dia que um pastor disse assim para mim, ele estava comigo de carona, ele queria que eu deixasse ele num local. Eu falei, não, pastor, eu vou te levar na tua casa. E ele brincou comigo e disse assim, já que você insiste, então deixa Deus te usar. Então que Deus te use para você abençoar outras pessoas, tá bom? E que você possa realmente enviar esse link de culto para outras pessoas. Nós estamos aqui nessa plataforma do YouTube de terça, de quinta, aos sábados à tarde, ao sábado à noite, domingo. A Priscila também tem aparecido com o trabalho com as crianças, mas divulgue o nosso canal. Eu sei que Deus ele tem algo a fazer na vida de alguém. Como diz Agostinho de Hipona, Deus é o eterno agora. Talvez hoje não seja terça-feira para você, talvez hoje não seja nem agosto para você, talvez hoje seja outubro, seja noite, seja dia, seja madrugada, mas eu sei que Deus ele está com você nesse instante e nesse momento, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Esse é o momento de nós orarmos pela sua oferta, é o momento de nós orarmos pelo seu dízimo, e eu agradeço a Deus pela tua fidelidade, por você ser fiel, por você ter compreendido
entendido isto, por você ter entendido isto, que uma obra de Deus, que a obra de Deus ela é construída assim. Nós temos aqui a igreja, nós temos uma comunidade e nós temos trabalhado para o Senhor, e você tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Então hoje nós temos uma novidade aí, a Camilinha já está aparecendo aí no vídeo, Camilinha. Nós temos o QR Code que está aparecendo aqui em cima na tela. Você vai pegar o seu celular, você que está acostumado a trabalhar com isso, você vai apontar a câmera do seu celular, e quando você apontar a câmera do seu celular, ele já vai te mandar direto para a conta, para você poder fazer sua transferência, o seu dízimo, a sua oferta. Além disso, nós temos aqui do meu lado direito, que é o seu lado esquerdo, a conta do Banco do Brasil, e do meu lado esquerdo nós temos aqui a conta Bradesco, que para onde o QR Code vai transferir você, quando você apontar a sua câmera. Mas se você não souber, não gostar dessa prática, dessa tecnologia, você tem a conta aqui, o número da chave do Pix, que você pode fazer assim, e assim você abençoar a nossa casa, a nossa comunidade. A minha oração por você é que Deus te abençoe muito. Na quinta-feira, o pastor Ivaldo, ele sempre traz algum tema para nós, falando sobre essa questão, e na quinta-feira, eu vendo o culto, uma coisa que o pastor Ivaldo tem falado, e eu já ouvi ele falar outras vezes, mas quinta-feira parece que isso ganhou uma força divina dentro de mim, quando o pastor Ivaldo disse assim, que quando nós doamos, quando nós ofertamos, quando nós somos fiéis, nós estamos imitando a Cristo, nós estamos nos igualando a Cristo, que Cristo ele se deu, que Cristo ele se doou, que Cristo ele se entregou, e nós assim fazemos. Eu sempre digo, se não existisse um povo, se não existisse pessoas com esta consciência, muitas pessoas não teriam ouvido falar de Jesus. Se um dia eu ouvi falar de Jesus, e quando alguém anunciou o evangelho para mim, e o pastor disse, no meu caso foi diferente, foi numa canção, por meio de uma canção, e eu fui tocado pelo Senhor, mas tinha uma igreja, tinha ali um pessoal, tinha ali um cantinho, tinha ali pessoas que eram fiéis, que levavam o seu dízimo e a sua oferta, e por conta desse trabalho, hoje eu estou aqui, desde 1982, tantos anos se passaram, mas eu estou na presença de Deus, engrandecendo o nome de Deus, porque um dia alguém foi fiel como você é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você. Depois eu saio um pouquinho e volto depois que a Camilinha colocar para a gente aí a nossa agenda, para que você conheça a nossa programação. Ore comigo, você que pode, você que está agora, hoje aqui, nesse culto, nesse momento, ou você que está em outro momento, mas que você possa estar orando também, que você ore comigo. Senhor Jesus, a minha oração nessa hora, em primeiro lugar, é uma oração de agradecimento. Agradecimento pelo Deus que Tu és em nossa vida. Agradecimento porque o Senhor se deu por nós na cruz do Calvário. Agradecimento porque o Senhor morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Agradecimento porque a Tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ricos em amor, ricos em graça, ricos em misericórdia. E por que não dizer abençoados também na área financeira, na área sentimental, na área emocional. Espírito Santo de Deus, nesse instante, eu quero te pedir que o Senhor derrame da Tua graça sobre esses amados irmãos, sobre essas amadas irmãs que têm sido fiéis, que têm entregue, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta. Alguns gostam de vir aqui pessoalmente e assim o fazem, outros o fazem através, Senhor Jesus, do aplicativo, Senhor Pix, da conta Pix, da chave Pix. Agora hoje uma nova possibilidade que nós estamos colocando, Senhor Jesus, mas aqueles que o fazem, que o façam de coração, e eu te agradeço por isso, que jamais falte do teu cuidado, jamais falte do teu amor, jamais falte da tua presença, jamais falte das tuas mãos, Senhor Jesus, porque quando o Senhor coloca as mãos, ainda que seja pouco, esse pouco ele ganha, ele é multiplicado, porque é o Senhor quem abençoa. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe cada servo, abençoe cada serva do Senhor, que fiéis eles têm se projetado neste momento, conosco, junto com a gente, da mesma fidelidade que nós temos com o Senhor, eles também têm sido assim na vida deles. Que o teu bom Espírito os abençoe, que o teu bom Espírito os acompanhe, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu volto daqui a pouco em nome de Jesus.
Amém, amém. Então hoje nós vamos falar a respeito de oração, continuar falando a respeito de oração. Eu falei algumas semanas atrás, essa seria a 4ª semana, eu falei sobre a oração de Ana, quando ela pedia a Deus um filho por conta da provocação que ela enfrentava com a adversária Penina, porque Ana era amada por Eucana mais do que Penina e os filhos que ela dera a Eucana. Eucana ele compensava essa questão de Ana não gerar, e nós sabemos a história. Ana foi ouvida, Ana foi abençoada, e Ana gerou, do ventre de Ana saiu um grande profeta, Samuel. Deus ouviu a oração de Ana. Na 2ª semana eu falei a respeito da oração de Manassés. Manassés, um dos piores reis de Judá, e a Bíblia fala que Manassés ele fez errar não só a si mesmo, ele errou, mas como ele fez errar todo o povo, e ele foi preso, com ganchos ele foi levado pelo inimigo, mas lá no calabouço, lá na solidão, lá na escuridão de uma prisão, ele se lembrou do Deus de Ezequias, o pai dele e os pais dele, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que realizou tantos milagres, do Deus poderoso, do Deus criador dos céus e da terra, e ele fez uma oração e a Bíblia diz que Deus se tornou favorável. Semana passada nós falamos sobre a oração, uma oração de Davi, num texto de Salmo, e hoje eu vou ler o texto do Salmo, versículo 6 do capítulo 18, para falar um pouquinho de oração. Na verdade, é um texto de abertura, mas a gente vai usar um pouquinho de outros textos da Bíblia que falam a respeito da oração e de como a gente tem que se posicionar, como tem que ser a nossa postura em relação à oração. E o Salmo 18, no seu verso 6, ele é um salmo de Davi também. E no verso 6, Davi diz assim: na minha aflição, eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. E aí ele diz assim: e do seu templo ele ouviu a minha voz. E ele continua dizendo assim: o meu grito chegou à sua presença, o meu grito chegou aos seus ouvidos. E eu me lembro que a semana passada eu também disse que a oração, ela é um presente de Deus para nós. Eu entendo, quando eu passo a meditar a respeito da possibilidade de orar, eu fico imaginando que a oração ela é uma dádiva de Deus. E foi o título que eu dei para hoje. A oração é uma dádiva de Deus aos homens. Por meio da oração, eu posso falar com Deus sobre os meus problemas. Ou seja, a oração sendo um presente de Deus, e eu também digo sempre isso na minha visão, no meu ver, a oração é um presente que Deus dá a todos, é algo que Deus nos dá de forma democrática. Todos os homens podem orar. Toda mulher pode orar, todos têm acesso à oração. O fato é que alguns que oram, de verdade, eles não conseguem ter fé no coração o suficiente de que eles estão falando com Deus, que Deus está ouvindo a oração deles, mas outros não, outros entendem que eles podem orar sim. E quando a gente olha, eu fico pensando que eu posso orar por mim. Na oração eu posso pedir por mim, eu posso orar por outras pessoas. Na oração, que é uma dádiva de Deus, eu posso orar por coisas. Eu posso orar por coisas que eu desejo, ou por coisas que algumas pessoas desejam, e eu posso pedir a Deus em favor, eu posso interceder em favor dessas pessoas. Quando eu fico olhando a oração, eu fico imaginando que a oração, Deus deixou ao homem para que o homem tivesse um canal aberto com Deus. A oração é um canal aberto com Deus. Você pode orar na certeza de que Deus está ouvindo você. Orar, na verdade, quando eu penso em oração, meus irmãos, eu penso que orar é aberta uma porta. Quando nós oramos, é aberta uma porta para que a gente possa falar com Deus. E aí você pode perguntar: pastor, mas eu posso falar com Deus sobre tudo? Sim, sobre tudo.
A oração, na oração você tem que pensar, é que nós pensamos muitas vezes, e quando nós construímos essa matéria de oração na nossa cabeça, muitas vezes nós pensamos num Deus muito distante, num Deus muito longe, num Deus inatingível, num Deus que você não consegue acessar. Pelo contrário, eu me lembro de um texto do profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 15, que ele diz assim: assim diz o alto que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, mas eu também habito com um contrito de espírito. Ou seja, então Deus ele está próximo da gente. Então quando eu oro, eu posso orar a Deus, eu posso clamar a Deus a respeito das minhas necessidades. Deus ele tem um compromisso com a gente a respeito das nossas necessidades. Deus ele pode não satisfazer os meus desejos, porque Tiago diz assim que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal para gastar em nossos deleites. Mas quando Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ele pregando aos seus discípulos, e Jesus ele está pregando e as pessoas ouvindo, Jesus ele enxergou uma ansiedade no coração dos homens em relação ao que eles comeriam, em relação ao que eles vestiriam, e o Senhor Jesus disse assim: olha, por que vocês andam preocupados? Os pássaros, eles não ajuntam em celeiros, e o Pai Celeste, que é o Pai de vocês, Ele alimenta os pássaros. Vocês valem mais do que pássaros. Por que vocês se preocupam com a roupa que vocês vão vestir? Eu digo para vocês que nem Salomão se vestiu como a erva do campo, que ela é bonita, ela é toda maravilhosa, ela é toda esplendorosa, só que vem o calor do dia, vem a chuva, e ela morre. Nem Salomão conseguiu se vestir como os lírios dos campos. Então, se vocês acreditarem, eu vou cuidar de vocês, eu vou vestir vocês. Só que aí, ele diz assim, no final, lá em Mateus 6, 34 e 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Então a oração, ela nos abre essa possibilidade para nós buscarmos uma compreensão do que signifique, não só na teoria, mas na prática, o que é buscar o reino de Deus. Por meio da oração também, gente, por meio da oração, quando eu olho aqui, por exemplo, Davi, em seus salmos, falando com Deus, eu posso também pedir a respeito da cura, da minha cura, eu posso pedir a respeito da cura de outra pessoa, eu posso pedir para que Deus atenda a necessidade de outra pessoa. Por meio da oração, eu posso pedir para que Deus me ensine. Por meio da oração eu posso chegar: Senhor, ensina-me a viver da maneira que o Senhor gostaria que eu vivesse. E eu me lembro da oração de Moisés, por exemplo, no Salmo 90, quando ele fala assim: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu encontre sabedoria no viver, que eu encontre dentro de mim um coração sábio, que eu possa viver em sabedoria. Na oração, quando eu vejo a oração, essa dádiva que Deus deu aos homens, eu posso orar pedindo perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, perdão pelas minhas iniquidades, perdão pelas minhas falhas, perdão pela minha incompreensão, às vezes com o meu irmão, perdão pela minha incompreensão com os filhos, com a esposa, com os netos, com os amigos, perdão pela incompreensão pela vida, aquilo que nós não compreendemos. Eu posso fazer isso. Eu fico pensando também que na oração eu posso contar a Deus eu posso chegar diante de Deus e revelar a Ele os meus medos. Aí você poderá dizer: mas a Bíblia diz assim, que palavra ainda não me chegaste à língua, Davi falando no Salmo 139, ainda não me chegou palavra à língua, e o Senhor conhece o que nós vamos pedir, mas Deus espera que a gente verbalize aquilo que nós somos. Eu posso contar para Deus os meus medos, que Ele sabe quais são as minhas fobias, quais são as minhas incertezas. Diante de Deus, eu posso contar para Ele as minhas fraquezas, contar quem eu sou, revelar quem eu sou. Por meio da oração, a oração como dádiva de Deus aos homens, como um presente de Deus aos homens, a oração é uma ferramenta, é algo que Deus deu para mim e para você, aonde nós podemos conseguir gerar entre nós e Deus intimidade, por meio da oração. Eu só me torno íntimo
das pessoas quando eu estou próximo delas. E por meio da oração, eu também me aproximo de Deus e eu posso estar ali pertinho de Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer. Às vezes na oração, quando a gente não tem palavras para dizer, porque nós não sabemos orar como convém, como diz Paulo aos Romanos, e às vezes nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos o que orar, mas eu posso ficar quietinho, na quietude da alma, sabendo que o Deus a quem eu amo, o Deus que me ama sobre qualquer forma de amor, um amor perfeito, o Deus que nos ama, eu posso de verdade ainda ter com esse Deus essa intimidade. A oração, gente, e por meio da oração, eu posso abrir o meu coração. Eu abro o meu coração diante de Deus, eu posso proteger meu coração. Eu abro o meu coração e eu posso proteger o meu coração. Eu vejo também que por meio da oração, essa dádiva de Deus, essa graça de Deus, esse presente de Deus, eu posso encontrar força na oração. Quando eu me ajoelho, quando eu me deito, quando mesmo andando, falando em voz alta, na madrugada, de repente no seu cantinho de oração, você pode encontrar forças para enfrentar o dia a dia, enfrentar a batalha, é por meio da oração. É por meio do clamor, é por meio do grito de socorro que Davi faz menção no texto que eu li. Por meio da oração, gente, eu posso encontrar sabedoria, sabedoria para viver, sabedoria para tomar as decisões, sabedoria para fazer tudo que nós fazemos. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, e por meio da oração eu posso fazer isso. Uma outra coisa também que eu entendo e que eu vejo como um presente de Deus, a oração, gente, por meio da oração, eu posso encontrar consolo. Consolo. Quantas almas que estão passando por tanta dificuldade, quantas almas que estão sofrendo a perda de um ente querido. Essa pandemia, ela levou muita gente se foi. E eu digo para você, e aí você fala assim, poxa pastor, mas quem se foi está descansando, é verdade. Aqueles que morrem em Cristo estão descansando. Eu conversava com o meu irmão na quinta-feira, depois que eu fui visitá-lo no hospital, e na quinta-feira, quando eu estava trabalhando aqui na igreja, a minha cunhada mandou um zap dizendo assim, olha, ele já vai subir para a sala de cirurgia. E eu perguntei, ele está bem, ele está tranquilo? E ela disse, não, ele está assim apreensivo, né? Ele estava preocupado. E depois, quando eu visitei à noite, ele estava bem, ele já tinha passado por um processo de cirurgia, e eu disse para ele assim, eu falei, olha, Roberto, a grande verdade, eu também já fiz uma cirurgia que eu tomei uma anestesia geral, eu falei para ele assim, se a gente morrer na anestesia geral, a gente não sofre nada. Você toma anestesia, você dorme, e aquele soninho gostoso que vem quando o anestesista te dá aquela agulhada, e você sente aquele sono, e você apaga e você dorme. Quem sofre, quem precisa do consolo, é quem fica. É quem fica que precisa do consolo. E quantas pessoas que estão precisando desse consolo eterno, desse consolo divino, desse consolo poderoso, desse consolo que vem de Deus. E essa ferramenta, ou esse presente, essa dádiva que Deus deu a mim, a você, que é essa possibilidade de nós orarmos o tempo todo, em qualquer momento da nossa história, essa oração, ela também tem o poder de trazer para mim e para você e para todos os homens o consolo de Deus, consolo divino, porque Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta, Paulo faz uma afirmação, e essa afirmação que Paulo faz, eu também vejo que, além de receber consolo, eu entendo que Paulo está nos apresentando um Deus que eu o toco por meio de oração, por meio de contato, por meio de intimidade, e é o Deus que gera para mim, pelo poder dele, algumas possibilidades. E Paulo diz aqui, 2 Coríntios 1, o verso 3 e o verso 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo fala, Pai das misericórdias, ou seja, eu alcanço a misericórdia por meio da oração. E ele também fala, e Deus de
toda a consolação, é por meio da oração que eu recebo esse consolo divino, esse abraço do Espírito Santo que me impulsiona a viver e que me dá força para enfrentar o dia mau, o dia do luto, o dia do choro, o dia da angústia, o dia do inexplicável. É Deus que faz isso. E Ele fala assim, porque Ele nos consola, o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha que coisa fantástica. E tudo isso a gente consegue por meio da oração. Enfim, meus irmãos, se você perguntar para mim, pastor, o que é orar? E a gente poderia dar uma definição de oração com base nos dicionários bíblicos, com base em alguma explanação de algum teólogo, mas de uma maneira simplista, e de uma maneira real, e de uma maneira onde nós fazemos parte deste contexto e deste cenário, sem olhar simplesmente num livro e trazer uma definição. Eu diria para você que orar é uma dádiva de Deus aos homens. Orar é um presente de Deus aos homens. E por incrível que pareça, quantos de nós não valorizamos esse presente? Quantos de nós? A gente arruma tempo para tantas coisas, não é verdade? Mas as coisas espirituais parece que elas são cansativas, elas parecem que te não deixam se concentrar, mas lembre-se de uma coisa, a oração é uma dádiva de Deus. E aí eu destaquei mais 3 lições aqui com base em alguns textos sobre a questão de oração que eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje, além de tudo isso que eu falei. E a primeira lição que eu vejo, que existe uma base de Paulo, o apóstolo, que era um imitador de Cristo, a primeira lição que eu vejo para partilhar com vocês é que a oração, ela deve nos acompanhar toda a nossa existência. O tempo inteiro, o tempo todo nós devemos orar. Quando você abre, melhor dizendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17, Paulo, o apóstolo, ele diz assim, orem continuamente, é essa tradução que eu estou usando hoje, a NVI, numa tradução mais tradicional, você conhece, orai sem cessar. Ou seja, a oração deve fazer parte da minha vida o tempo inteiro. Eu estou trabalhando e eu estou orando em espírito. Eu estou agradecendo a Deus pelo sol. Eu estou agradecendo a Deus pela chuva. Eu estou agradecendo a Deus pela saúde. Eu estou agradecendo a Deus pela dificuldade. É orar o tempo todo. Mas são muitos, eu posso dizer para você, muitos que não seguem este mandamento. Porque isso aqui é um mandamento da Escritura. Paulo está dizendo, orem sem cessar, orem continuamente. Sabe por quê, gente? Porque para alguns, quando eu olho para um texto assim, alguns só oram quando as coisas estão boas. Alguns só conseguem a capacidade de orar quando tudo vai bem, quando as coisas estão culminando segundo o critério deles de discernimento, de análise para a vida deles, quando tudo vai bem, aí eles oram, aí eles agradecem, e mesmo assim é uma oração, mas ela é superficial, é uma oração para cumprir uma obrigação, é uma oração para cumprir um horário, é uma oração que você fala, poxa, eu oro, e aí você se acostuma, se torna algo meio que automático, algo que você faz sem perceber. Essa semana mesmo eu passei aqui no mercado para pegar algumas coisas para minha esposa que ela me pediu. Eu fui 10 minutos antes do almoço, e quando eu desci aqui na Castelo Branco, ao invés de ir para casa, eu entrei na igreja. E aí a pastora Lu ficou me olhando assim, o Laerte estava aqui também. Eu falei, pastora Lu, eu não sei nem por que eu entrei aqui. Piloto automático, tão acostumado, tão condicionado. E alguns fazem com que a oração na vida deles seja assim. Ele só ora quando as coisas estão bem. E quando as coisas começam a fugir do controle dele, ele acha que Deus também perdeu o controle. E eles deixam de orar.
Eles deixam de buscar a Deus. Já outros recorrem a Deus quando a vida ela se torna uma vida cheia de crise. É incrível, é incrível. Você pode parar para pensar que existem dois extremos. Esses dois extremos, eles são reais. Existem aqueles que eles aparecem na igreja, eles aparecem no culto, eles aparecem na reunião de célula, eles aparecem na tua casa, só para pedir oração quando a vida se tornou um caos. A vida se tornou algo assim horroroso. Ele vem, ele corre. Mas existem aqueles que, na verdade, fazem ao contrário. Fazem ao contrário. Quando a vida se torna um caos, eles se afastam. Eles se afastam. É o primeiro caso, eles não oram. Eles não oram. Eles não oram. Aliás, eles oram para agradecer, mas eles também, na verdade, quando a vida se torna um caos, eles desaparecem, eles não vão mais à presença de Deus, porque eles acham que Deus perdeu o controle. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus não perdeu o controle de nada, Deus está no controle de todas as coisas. Quando a pandemia surgiu, muitas dúvidas surgiram, só que eu quero dizer para você, muitas dúvidas surgiram em nós, na nossa mente, mas só que de repente, a gente volta para o trilho, e a gente olha para o Criador, e nós dizemos assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra, e um Deus que tem tudo em sua mão e que controla todas as coisas. Então essas pessoas, em primeiro lugar, aqueles que oram só quando as coisas estão bem. Em segundo lugar, aqueles que recorrem a Deus apenas quando a vida se tornou uma vida recheada de crises. Então a lembrança de Deus se torna presente. Agora, o mandamento de Paulo aqui, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, que dizia assim para os seus discípulos: me imitem que vocês estarão imitando a Cristo. Paulo diz assim que a oração, ele está dizendo, era um mandamento e que a oração não poderia cessar em nós de forma alguma, em absoluto, enquanto nós respirarmos. Enquanto nós tivermos vida, a oração tem que fazer parte de nós, nós temos que orar. A oração que Paulo passa aqui é que nós temos que orar sempre. E olha que a orientação de Paulo é a orientação de um homem que em tantas oportunidades ele se colocou como escravo de Jesus. O pastor falava isso domingo, se eu não me engano, foi no domingo ou na quinta, servo de Cristo, Paulo, o escravo de Cristo Jesus. Então quem nos fala aqui, nesse mandamento primeiro, nessa primeira lição, quem nos fala é um imitador de Cristo. É alguém que imitava a Cristo. E eu acho que não se faz necessário, não existe necessidade de nós, leitores da Escritura, dizer para vocês, e você que lê a Escritura também, o quanto Jesus era dedicado em oração. Jesus passava horas orando. Jesus passava horas buscando a Deus. Não é necessário dizer, Jesus, ele orava nos momentos de alegria. Eu tenho certeza disso, que Jesus orava nos momentos de alegria, Jesus orava nos momentos de tristeza, nos momentos de dor. Jesus orava nesses momentos de dor. Lá no jardim do Getsemane ele orou, angustiado. A Bíblia fala que o suor dele se tornou gotas de sangue. Sabe por que Jesus orava na alegria? Jesus orava na tristeza? Jesus orava na felicidade? Jesus orava na angústia? Porque Jesus sabia que a oração, como dádiva, presente de Deus para o homem, o fortalecia. Por meio da oração, ele era fortalecido para enfrentar todas as coisas. Só por meio da oração. É por meio da oração. Jesus, ele orava. E olha o que diz o apóstolo Paulo também em Efésios, no capítulo 6, no verso 18. Mais uma informação de Paulo, apóstolo. Paulo fala assim: ele sendo um seguidor de Cristo e discípulo de Cristo, eu não tenho dúvida que ele aprendeu a força, ele aprendeu a alegria da oração. Ele aprendeu que a oração não era algo que, fazia dele uma pessoa triste, não era algo que fazia dele uma pessoa que só atendia esse mandamento por obrigação, não. Ele aprendeu a orar, e aprendeu que orar era estar na presença de Deus, e isso satisfazia a vida de Paulo, como satisfazia a vida de Jesus, quando Jesus, como homem, 100% homem, orava a Deus, e ele também era satisfeito, ele sentia essa alegria, e esse prazer, e essa força, esse fortalecer. E Paulo, ele diz o seguinte, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 18:
Orem no Espírito em todas as ocasiões. Olha que ele está dizendo, orem no Espírito. Tem hora que você não tem como ajoelhar num ônibus, não tem como você se ajoelhar, de repente, num lugar que você estiver, de repente, dentro de um local onde está assistindo, me fugiu o nome do local agora, onde tem lá o julgamento, lá dentro de um fórum. Não tem como você se ajoelhar, só que você pode orar em Espírito, esse que Paulo fala. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo fala então dessa importância da oração. Uma segunda lição que Paulo nos ensina como oração, Paulo não, o texto sagrado, agora é um outro texto que eu peguei, que a oração ela protege e guarda meu coração. A oração ela me guarda, a oração ela me protege, a oração ela fecha as brechas. E aí o texto de Provérbios, que é um texto que você conhece bem também, o escritor de Provérbios fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Numa tradução mais costumeira do nosso convívio, antes de existir a Nova Versão Internacional e tantas outras Bíblias, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. É isso que o escritor Salomão diz. E quando eu olho para um texto como esse, eu fico pensando que na nossa vida acontecem tantas coisas, tantas situações, tantos momentos que nós vivemos. São momentos bons, alguns são momentos de tristeza. Aí eu me lembro também de um outro texto de Eclesiastes, quando Eclesiastes no capítulo 3, que Salomão ele faz uma descrição dizendo que há todo propósito, existe propósito para tudo debaixo do céu. Existe todo um momento de sorrir, momento de chorar, momento de ajuntar pedras, momento de separar pedras, momento de vida, momento de morte. Ele diz exatamente isso. Eu fico lembrando então que por nós vivemos situações assim, por nós vivemos esses momentos, às vezes nós ficamos preocupados, ficamos temerosos e às vezes nós sofremos por antecedência. Quantas vezes você sofreu por antecedência? Me lembro de um pastor, um dia ouvindo uma ministração muitos anos atrás, lá na década de 80, o reverendo Caio Fábio dizia assim que ele falou que ele tinha aprendido uma coisa, lá na década de 80, que ele não sofreria mais por antecedência. Ele tinha um trabalho no Rio de Janeiro, que chamava Fábrica da Esperança, um trabalho social bem forte na cidade do Rio de Janeiro, e ele tinha compromissos financeiros. Ele falou assim: quantas foram as vezes que eu fui dormir preocupado, em oração, angustiado, temeroso, porque eu não tinha o recurso para saldar uma dívida, e chegava no dia de pagar a dívida, de repente alguém ligava, dizia lá para ele, olha, ou para a secretária que trabalhava lá com ele, e dizia o seguinte para o pessoal da equipe dele: estou depositando esse dinheiro que Deus tocou no meu coração, Deus me abençoou, eu quero abençoar você, eu quero abençoar esse trabalho de vocês. Ele falou: então vou parar de sofrer por antecedência. Alguns sofrimentos são por antecedência, alguns são até pertinentes. Nós atravessamos os dias complicados, e aí a gente, quando passa por um momento desse, nós vemos o quanto nós somos impotentes, o quanto nós somos pequenos, diante de uma enfermidade, que o médico chega e diz assim: não tem cura, não tem possibilidade de você ser curado. O quanto nós somos impotentes quando a gente percebe que a situação fugiu do nosso controle. E aí a gente às vezes sente uma angústia, a gente se sente tão apequenado, mas aí o nosso coração começa então a ser tomado por tanta coisa, isso vai entrando em nossa mente. E quando o escritor de Provérbios, Salomão, fala de coração, ele não está falando disso aqui que é um órgão que fica bombando sangue para o corpo. O coração é a mente, o coração é a alma, o coração é o ser. E aí nós estamos sendo inflados por tantas coisas, tantas informações, tantos sentimentos. E por que isso acontece, pastor? Por uma razão simples. Porque nós somos seres humanos, porque nós somos gente, porque nós sentimos medo, porque nós sentimos dores,
porque nós sentimos fraqueza, porque nós sentimos dúvida, porque nós sentimos tudo isto. Porque eu e você somos assim. Eu me lembro também de uma história que me vem à memória agora, de um pastor amigo, o pastor Ferreira, que eu conheci na empresa que eu trabalhava quando eu contratei um taxista, e ele trabalhava com táxi, para levar um garoto de 6 anos, que ele tinha um tumor aqui no rosto, aqui nessa parte aqui, um menino lindo. E eles eram muito pobres, esses pais, eles não tinham como levar eles lá em São Paulo, no Instituto do Câncer, para fazer tratamento. E esse pastor, eu o conheci por intermédio desse trabalho, e a gente ficou amigo, e esse pastor, ele dizia assim para mim, Cássio, eu pago as coisas para eles, para os pais, para o menino, porque eu vejo que eles são tão pobrezinhos. E ele dizia assim para mim que quando ele chegava perto da casa dele, o menininho falava assim, tio Ferreira, deixa eu dirigir. E o Ferreira punha ele no colo assim, menino de 6 anos, ele vinha dirigindo assim, e ele ficava todo feliz. E eu me lembro que esse menino ele veio a falecer. Eu me lembro que ele faleceu, né, não teve jeito, Deus não o curou, porque não são todas as enfermidades que Deus cura, não porque Ele não tem poder, não porque não tem um propósito, e nossa vida não é aqui, nós não vamos viver eternamente aqui, nós temos um novo céus, uma nova terra, uma eternidade que Deus preparou para a gente, onde não tem choro, onde não tem pecado, onde não tem angústia, onde não tem doença, onde não tem enfermidade, um mundo que Deus preparou para mim e para você, uma dimensão que nós não conseguimos nem imaginar, mas que Ele o fez por amor. Mas eu me lembro, por que você está contando isso, pastor? Porque eu me lembro quando o Ferreira foi no último dia lá na empresa, para a gente fazer o acerto com ele recebeu o último pagamento dele, e eu me lembro que eu olhei para o Ferreira e ele estava muito triste, muito triste. E o Ferreira falou assim, olha, ele me chamava de pastor também, ele falou, olha pastor, eu confesso para você que isso me baqueou. Esse menino era como se fosse um neto para mim, e eu estou muito baqueado. Um pastor que se envolveu, que amou uma criança que nem parente dele era, mas que se deu, que investiu com o dinheiro dele, que ajudou e que o amou, mas ele acabou sentindo aquilo na alma, no ser. E como que a gente cura isso, pastor? Por meio da oração. A oração ela cura, a oração ela tem poder de nos curar o nosso coração, guardar o nosso coração. E Salomão, quando a gente olha, por que a gente sente isso? Porque nós somos humanos e Salomão fala assim, olha, guarda o coração de vocês, dele depende todas as saídas da vida, na tradução mais tradicional, tudo que somos, tudo que sentimos, tudo que desejamos, tudo que sonhamos, ou seja, tudo que nós precisamos, nós temos que entregar na mão de Deus e que nós sejamos guardados por meio de Deus e que o nosso ser, a nossa alma, ela seja guardada pelo Senhor. E aí a pergunta que você pode fazer e que vale você fazer para você mesmo ou para mim, e eu respondo para você, se você assim pensar, como que eu guardo, como que eu protejo o meu coração? Com toda certeza é por meio da oração, não tem outro caminho. E aí eu me lembro de alguns textos, porque por meio da oração eu guardo o meu coração encontrando a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a paz que toma o nosso ser e traz um descanso gostoso. Quando Jesus ele está falando no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27, Jesus disse assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. E aí ele fala, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu sinto essa paz, e como que eu sinto essa paz? Por meio da oração. É colocar o nosso joelho no chão e contar para Deus o que nós temos, o que nós sentimos. Mesmo que Ele saiba o que nós temos, o que nós sentimos, mas falar vai fazer bem, e depois nós vamos ouvir e nós vamos sentir essa paz que vem dos céus para mim e para você. Uma outra coisa, por meio da oração, nós nos encontramos, e eu guardo o meu coração, porque por meio da oração nós nos encontramos com Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é todo-poderoso. Apocalipse 1:8 é Jesus falando. Quando você tem aquela Bíblia com as falas de Jesus em letra vermelha, você vai encontrar esse texto, Jesus falando, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, ou seja, eu sou o princípio, eu sou o fim. Diz o Senhor Deus, o que é,
o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Deus que eu oro para que Ele guarde o meu coração é o Deus da paz, mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem todo o poder, o Deus que tem poder para curar, para restaurar, e se ainda que Ele não cure, como Ele não curou essa criança, é o Deus poderoso que dá para o pai, para a mãe, para o amigo, para a família, disposição para enfrentar a luta e guerrear com a força de Deus e com a companhia de Deus, de superação. Outra coisa, eu protejo o meu coração por meio da oração, porque por meio da oração eu encontro esperança em Deus. Quando Paulo escreve, aliás, quando o salmista escreve o Salmo 5, o verso 3, olha o que ele diz. Olha que coisa, como que a oração, e por meio da oração nós nos deparamos e nos esbarramos e nos encontramos com a esperança. O escritor dos Salmos diz assim: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e eu aguardo a tua resposta com esperança. A oração produz esperança na gente. A oração, ela purifica o nosso coração, ela protege o nosso coração, ela livra o nosso coração de angústias, porque por meio da oração o meu ser ele é repleto dessa luz que é a luz dos homens, essa luz que veio ao mundo para brilhar e para iluminar e tirar de nós toda a escuridão. E uma última lição que eu quero partilhar com você a respeito de oração, é que a oração, gente, e por meio da oração, nós somos renovados em nossa consciência, e nessa renovação nós vemos o quanto nós precisamos e o quanto que nós dependemos de Deus. Eu fico pensando que muitos acreditam que podem viver sem Deus. Tem muitas pessoas que acreditam que podem viver sem Deus, ou pelo menos vivem como se acreditassem viver sem Deus. Eles querem se convencer a si mesmos. Eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo o desleixo de nossa parte. Porque se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não usufrui desse presente de Deus para nós, dessa dádiva de Deus para nós, que é encontrá-lo por meio da oração, ainda que a gente não diga declaradamente, mas pela prática, nós estamos dizendo que nós podemos viver sem Deus. Quantas vezes você ouviu o pastor Ivaldo dizer aqui presencialmente? Eu me lembro de algumas frases que ficam marcadas no meu coração, que ele muitas vezes disse assim: poxa, eu não sou maluco de começar o dia sem oração. Eu não sou doido de enfrentar um dia sem oração. Porque a oração, ela que nos sustenta. A oração é ela que nos fortalece. E às vezes o nosso desleixo, por alegação de falta de tempo, nós não oramos. Alguém disse, e eu não sei dizer quem disse, que você é tão especial para Deus, que eu sou tão especial para Deus, que nós somos tão especiais para Deus, que Deus nos escolheu para fazer morada em nós, para estar com a gente, no nosso coração, e habitar o nosso ser. Não é isso que Paulo disse, que nós somos, ou não sabeis que vocês são santuário de Cristo, e que Deus habita em vós por meio do Espírito Santo? É uma linguagem que o homem natural não compreende, mas você que é servo de Deus compreende. Alguém disse que nós somos privilegiados porque Deus nos escolheu como a morada dele. E aí eu me lembro de um texto que João escreve, lá no Jesus falando, João que escreve, mas Jesus falando lá no cenáculo, lá na Páscoa, tudo aquilo que antecedeu, começa no capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos, e tudo vai acontecendo. Jesus fala: não se turbe o vosso coração,
salvação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí o Filipe chega e fala para ele assim: me mostra o Pai, isso nos basta. Ele fala: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me conhece, quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí Jesus faz aquela oração sacerdotal. Tudo isso acontece lá no capítulo 13 até o capítulo 17, mas no capítulo 14, no verso 23, o Senhor Jesus fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Olha aqui como a gente pode julgar. A gente tem aquele costume assim que Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus está falando de um julgamento intempestivo, né? De um julgamento que você condena alguém, mas o julgar pelos frutos, você consegue julgar. Jesus te deu essa capacidade de discernimento. E aí ele fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então não adianta dizer que ama se não guarda a palavra. E ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E olha o que ele diz: e o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisa maravilhosa. E eu me lembro de um outro texto que mostra o quanto a gente precisa ser essa morada de Deus, e o quanto Deus é tão gracioso, o quanto Deus é tão misericordioso, que Deus, lá em Apocalipse 3:20, que muitas vezes, olha, eu vou dizer para você que eu usei muitas vezes esse texto para fazer uma pregação evangelística, mas no fundo, o texto, no seu sentido, no seu significado, na sua interpretação única, é lógico que existem várias aplicações, mas na sua explicação única, o contexto único, quando Jesus ele está lá na igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, no livro de Apocalipse capítulo 3, verso 20, você lendo os versos anteriores, ela era uma igreja rica, ela acha que tinha tudo, ela acha que ela se vestia bem, e Jesus fala assim: eu aconselho que você compre colírio para que você enxergue, eu aconselho que você compre ouro para que você seja rico de fato, eu aconselho que você compre roupas e use as roupas verdadeiras, alvas, brancas, para que ninguém veja a tua nudez, mais ou menos isso. Só que num determinado tempo, num determinado momento, Jesus fala assim, porque aquela igreja, por incrível que pareça, ela tinha deixado Jesus para o lado de fora. Este é o sentido. A igreja de Laodiceia, que não era nem morno nem quente, e Jesus disse assim: oxalá fosse morno ou fosse quente, mas como você não é uma coisa nem outra, eu vou vomitar, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu aconselho: comprem roupas, comprem vestes, para que eu não veja a nudez de vocês, comprem colírio para que vocês enxerguem verdadeiramente. E aí ele diz o seguinte: eis que estou à porta. Olha a misericórdia de Deus com a igreja, que acha que ela é autossuficiente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E quando eu faço aqui uma referência de que na oração a nossa consciência ela é renovada, no sentido que nós sempre iremos depender de Deus, eu digo isso pensando naquilo que Paulo disse quando ele escreveu Romanos 8:26. Quando Paulo escreve Romanos 8:26, falando de oração, Paulo fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se a oração, como um presente de Deus, a Escritura nos revela que nós temos que orar sempre. Se a oração como um presente de Deus, a Escritura nos revela de verdade, a Escritura nos mostra que por meio da oração nós protegemos o nosso coração. Pela Escritura também a palavra nos revela, e por meio da Escritura, que através da oração eu me coloco diante de Deus, eu me apresento diante de Deus com uma única certeza: quanto mais eu oro, mais eu vejo o quanto eu preciso e o quanto eu dependo de Deus. E é isso que está escrito aqui. Na busca a Deus, Paulo está dizendo, em outras palavras, eu e você, nós somos confrontados com a realidade de que nós não sabemos pedir, nós não sabemos o que falar,
não sabemos expressar aquilo que nós precisamos expressar, ainda que a gente esteja orando. Isso me choca, é isso que eu vejo a graça de Deus. Ainda que eu esteja orando, Paulo está dizendo assim que muitas vezes nós não sabemos orar na nossa fraqueza, a gente não sabe orar como convém. Agora, você pode dizer assim, poxa pastor, isso tem um teor negativo? Não, pelo contrário, isso nos joga no colo de Deus. Não é um teor negativo, isso nos joga no colo de Deus, nos traz a consciência da nossa dependência desse Deus que tanto nos ama, desse Deus que Ele quer nossa comunhão. Incrível, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir e abrir, eu vou entrar, vou cear com Ele e Ele comigo. Eu quero conversar com você, eu quero estar do teu lado, eu quero estar junto de você. E eu concluo, gente, dizendo assim que eu acredito que sempre existem, né? E sempre existirão outros motivos dos quais eu não coloquei aqui, razões que eu não fiz referência aqui, por que orar. Talvez você que está me vendo, você está dizendo assim, poxa pastor, mas você esqueceu que por meio da oração eu posso fazer isso, aquilo, por meio da oração nós podemos alcançar isso, aquilo. Eu acredito em você. Eu acho que tem muitas outras razões que eu poderia nomear aqui, que eu não fiz hoje. Só que quando eu leio aqui, lendo o que Paulo fala aqui, quando Paulo nos afirma que nós não sabemos orar como convém, eu fico lembrando de alguma coisa que eu ouvi recentemente, de um pastor Ed René. Ele disse assim que as lágrimas que banham o nosso rosto, as lágrimas que umedecem a nossa face, muitas vezes sem palavras, ela é oração, é uma oração. O silêncio, ele é uma oração. O silêncio de quem não encontra as palavras para orar é uma oração. A angústia de um pai que às vezes ele não sabe o que orar e pedir para um filho que está enfermo ou que está passando por uma dificuldade, e que esse papai, ele tomaria o lugar do filho para passar e sofrer aquele problema. A angústia é uma oração. O silêncio diante de Deus é uma oração. Portanto, gente, a oração deve ser e deve ter em nós uma expressão do nosso viver. Orar. Porque como que eu oro o tempo inteiro? Se você trabalha, se você é um motorista de aplicativo, se você dirige um caminhão, se você dirige um ônibus, você não pode orar, você tem que ter atenção, mas você pode orar em espírito. Você pode orar no silêncio. Você pode orar quando você não encontra nem palavras para orar. Sabe por que você pode fazer isso? Porque a oração, na verdade, ela é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus nos deu. É um presente que Deus deu a mim e deu a você. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus, Ele transforme você num homem e numa mulher de oração. Que você ore em todo o tempo. Ore, sabendo que você ora a um Deus, que é o teu Pai, que Jesus ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. E é um Deus que Ele é todo poderoso. É um Deus que Ele pode resolver os nossos problemas da maneira dEle e trazer paz em nosso coração. Em nome de Jesus. Eu quero orar hoje pelo Lorenzo. Eu quero, que é um bebê, que a gente tem orado por ele, mas hoje eu repito o nome dele aqui, pelo Celso Cardoso, que teve AVC, pela Sueli Santejo, que é uma amiga minha, que trabalhou comigo, que está fazendo um tratamento também de câncer. E eu quero orar pela Maria José dos Santos, também, que luta contra o câncer. Quero orar pelo Guilherme Zanini, que é uma criança, problemas no coração. Pedro Zanini também. Quero orar pelo Sebastian, que é um bebê que tem câncer também. Eu quero orar pela Maristela, que é a mãe do Elton, nosso irmão em Cristo, cunhada do Hamilton, o Elton que congregou com a gente. Quero orar pelo Antônio Pedro Alves, que é irmão da irmã Floripes, que nós temos orado. Ela pediu que a gente continuasse em oração por ele, nós estamos orando.
Orar pelo Samuel, que é o sobrinho da nossa irmã Fabelina, nós temos orado pelo Samuel também. Orar pela Norma, que é uma vizinha da irmã Rosa. Rosa passou aqui há um tempo atrás, a gente tem orado. E que chegou para nós hoje alguns pedidos novos hoje de oração. A Neuza pede oração pelos idosos do lar dos velhinhos lá em Cianorte, no Paraná. O Nelson, a Carmen pede oração pelo Nelson, que está com câncer e sequelas do Covid. O Arthur, de 12 anos, que está com crise muito forte de depressão. A Ana Paula, que está com Covid. O Osmar Aparecido, que teve uma parada cardíaca. O senhor Antônio, que está entubado com pneumonia. O Hugo, com problemas de saúde causados pela depressão, está em estado grave. Márcio, Rizan e Fernanda com Covid. O Bruno, internado em estado grave, está com leucemia. E oração em função da perda de algumas pessoas pelos seus familiares. Os familiares do Júnior, e aí nós vamos orar pela Roberta e pelas filhas. A Kelly tinha pedido oração, mas ele veio a falecer. Oração pelos familiares da Adriana Maia. Oração pelos familiares da Edna Cordeiro, que faleceram no mês de agosto, né? O Júnior dia 2, a Adriana dia 6, a Edna dia 5 e o Mário Pisigueio, acho que é isso que fala, né, a pronúncia. Perda também do Mário foi agora no mês de agosto. Que Deus console essas famílias. Como eu disse aqui hoje, eu preguei o que eu creio, o que eu acredito, que Deus, por meio da oração, Ele nos consola. E que Deus possa consolar essas famílias e essas pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pode pegar aqui para vocês orarem junto comigo aqui. Aí vocês intercedem aí, segurem esses papéis e a gente vai terminando. Depois você fala aí, o pastor Ivaldo costuma sempre falar por meio do chat. Às vezes ele pede para o pessoal falar no chat. Se por um acaso você falou, pastor, você tirou o louvor e eu não gostei, escreve para nós aí. Como eu expliquei, como meu irmão não está aqui, a gente tem que fazer algumas montagens, né, e fazer uma adaptação, então se torna algo mais trabalhoso para a Camilinha, que está aqui nos ajudando, apesar que ela se colocou à disposição, mas se você falar, poxa, pastor, eu gosto do louvor, o louvor é importante, eu queria que você desse a sua opinião para a gente, tá? Se não, enquanto o Roberto não voltar, nós vamos estar fazendo assim, e eu espero que Deus abençoe você. Você agora que é pastor, obreiro da nossa igreja, intercessor, como o Roberval, que está aqui com a Rosângela, e com a irmã Aurora, e com a Camilinha e comigo, que você interceda nesse instante por essas pessoas que eu citei o nome. A oração da fé, ela salva o doente, a oração da fé, ela é poderosa, a oração da fé, como diz o escritor Tiago, a oração do justo pode muito em sua eficácia, então que você se junte agora a nós, juntos na mesma fé, que nós podemos abençoar essas pessoas e o Senhor pode sim, por meio da nossa oração, abençoá-los. Senhor Jesus, nós estamos agora diante da Tua presença, Senhor Jesus, e eu quero te pedir nesse instante, nessa hora, pelo Teu poder, pela Tua graça, esses nomes que nós apresentamos diante do Senhor. Existem pessoas com Covid, existem crianças com câncer, existem pessoas que perderam seus entes queridos. Senhor, o que eu creio, como eu preguei hoje, que por meio da oração e através da oração, o Senhor pode fazer tantas coisas, o Senhor pode nos fornecer tantas coisas. A oração, o Senhor nos deu como uma dádiva para que nós pudéssemos encontrar com o Senhor. E existem situações em nossas vidas que só o Senhor Deus pode nos consolar. Existem doenças, enfermidades que os médicos desenganam os enfermos, mas o Senhor pode curar. Portanto, nós estamos diante da Tua presença e nós agora orando, Senhor, a equipe de intercessão aqui comigo nesse dia, estão ali, Senhor Jesus, com esses papéis, que, Senhor, eu li esses nomes, eles estão intercedendo, e que aonde essas pessoas estiverem, que o Espírito Santo de Deus coloque as Tuas mãos de graça, de poder, de cura, de unção, de libertação, porque há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus, e nós reivindicamos
reivindicamos a cura, nós reivindicamos o teu agir, porque nós cremos na tua palavra e nós cremos no teu nome. Portanto, nós oramos no nome do Senhor Jesus, desde já te agradecendo, porque tu és o nosso Deus que nos guarda, que nos ouve. Eu oro em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Te peço também que o Senhor nos dê uma terça-feira de bênção, que o Senhor nos dê uma terça-feira de paz, que na quinta-feira nós estejamos reunidos de novo, no sábado com o Marcelo, com o Davi, com a Priscila no domingo, se ela for projetar um louvor das crianças, um cultinho das crianças, nós juntos no domingo também pregando uma boa palavra, que o Senhor nos guarde, que nós possamos viver em união, que nós possamos ter o mesmo pensamento, estar com o mesmo propósito. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, o amor inexplicável do Deus Pai, e a companhia gloriosa e a comunhão do Espírito Santo, esteja no meu coração, em teu coração, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, Deus abençoe vocês. Obrigado, Rosângela, Roberval, Aurora, Camilinha, Deus abençoe a todos. Quando te vejo, não há mais